Prepare-se para uma viagem emocionante pelo passado, enquanto exploramos algumas recentes descobertas arqueológicas. Dos artefatos antigos às ruínas misteriosas, vamos desvendar os segredos de civilizações perdidas e aprender mais sobre a nossa história. Não perca essa oportunidade de mergulhar no mundo da arqueologia e descobrir o que essas incríveis descobertas revelam sobre o passado da humanidade. Venha conosco e embarque nessa jornada fascinante. Neste vídeo iremos conhecer artefatos e descobertas arqueológicas deixados pelos povos do passado. Número 8. Cama funerária de madeira, Inglaterra. Os arqueólogos de Londres descobriram uma cama funerária de madeira, totalmente preservada, e a primeira do gênero encontrada na Grã-Bretanha. A cama, descrita por especialistas como sem paralelo, foi desenterrada no local de um antigo cemitério romano, no centro de Londres, ao lado de 5 caixões de carvalho. Antes dessa escavação, apenas 3 caixões de madeira romanos foram encontrados no total na capital. A madeira da era romana na Grã-Bretanha, do ano 43 a 410, raramente é preservada até hoje, mas como o local do enterro está em uma área encharcada, adjacente à antiga frota do rio subterrâneo, os artefatos permaneceram bem preservados. A cama funerária é feita de carvalho de alta qualidade e mede aproximadamente 1,8 metros de comprimento. Foi desmontado antes de ser colocado na tumba de um homem adulto, com idades entre 28 e 33 anos. Embora existam referências a pessoas transportadas em camas, durante procissões funerárias, e às vezes, representadas nas lápides, não se sabia que as pessoas estavam enterradas em camas romanas. Os itens pessoais recuperados de outros túmulos incluem contas de vidro e osso, uma jarra de vidro que ainda contém restos orgânicos, e uma lâmpada decorada que remonta ao primeiro período de ocupação romana, entre o ano 43 e 80. A lâmpada é adornada com o design de um gladiador derrotado, um símbolo significativo em um contexto funerário. As equipes arqueológicas continuam a escavar o cemitério para entender melhor as práticas e os costumes do enterro da época. Especialistas estão descobrindo detalhes sutis sobre como os romanos antigos lamentaram seus mortos, através da análise desses enterros. Número 7. Vaso de cerâmica com imagem de antílope, Inglaterra. Um britânico chamado Carl Martin descobriu um vaso por 4 libras em uma feira, cerca de R$ 24 pela cotação atual, e decidiu comprá-lo. Por 5 anos, o vaso serviu como recipiente para sua escova de dentes e pasta no banheiro. No entanto, um exame mais detalhado revelou que o vaso era uma relíquia milenar, criada pela civilização arapiana, que existiu há aproximadamente 4.000 anos e habitou áreas da Ásia, que hoje são parte do Paquistão e Afeganistão. Martin, que trabalha em uma casa de leilões e lida com artefatos históricos, nunca imaginou que o vaso com a imagem de um antílope pintado na cerâmica fosse tão antigo. A descoberta aconteceu acidentalmente, enquanto ele ajudava a descarregar uma van cheia de itens antigos, e percebeu a semelhança entre algumas cerâmicas e seu vaso de banheiro. Ele consultou um especialista em antiguidades, que após uma análise cuidadosa, confirmou a origem antiga do vaso. Os arapianos, uma civilização da Idade do Bronze, deixaram muitas ruínas preservadas, permitindo que arqueólogos estudem sua história e cultura. Número 6. Bolas de pedra polida, Inglaterra. Arqueólogos na Inglaterra encontraram 2 bolas de pedra polida dentro de uma tumba neolítica, localizada na remota ilha de Sunday, uma das ilhas Orkney, ao norte da Escócia continental. Ao longo dos últimos anos, uma série de bolas parecidas foram encontradas, especialmente na Escócia, Inglaterra, Irlanda e Noruega, e remontam ao período neolítico. Contudo, nem todas elas são iguais. Os novos 2 artefatos encontrados em Sunday são mais simples, mas ainda são objetos belos. Uma das bolas é feita de pedra preta, e a outra de cor mais clara, de calcário. Embora centenas de itens parecidos já tenham sido descobertos especialmente na Grã-Bretanha, pesquisadores ainda não sabem dizer ao certo seu intuito original. Uma ideia levantada é que as bolas podem ter sido usadas como armas. A hipótese de que os artefatos foram feitos com objetivo artístico há 5.500 anos.
Eles poderiam ter sido feitos para representar uma fase importante da vida da pessoa responsável pelo polimento ou o status de uma pessoa importante na comunidade. Especialistas dizem que as pessoas teriam levado muito tempo para fazer esses objetos, porque é muito demorado polir uma pedra. Dentro da tumba neolítica, os 2 itens foram encontrados próximos a um local que guardava ossos humanos cremados, em uma câmara mortuária que continha inúmeros compartimentos para itens distintos. Número 5. Ruínas do Castelo do Namasy, Irlanda. As ruínas do Castelo do Namasy, também conhecido como Rock of do Namasy, estão localizadas na Irlanda, no condado de Lawes, ao sul de Dublin. Essa impressionante fortificação medieval repousa sobre uma colina rochosa, oferecendo vistas deslumbrantes da região que a circunda. Os primeiros registros conhecidos desse local datam do século IX. Naquela época, era chamado de Dunmes ou Forte de Mes, um antigo assentamento cristão que foi saqueado pelos vikings em 842. Quando os normandos chegaram à Irlanda no final dos anos 1100, Dunamase se tornou a fortificação anglo-normanda mais importante em Lawes. O castelo foi sucessivamente mantido pelos 5 filhos do marechal, antes de passar para a família Mortimer, através da filha do marechal, Eva de Braoise. Por volta de 1320, Dunamase foi atacado e capturado pelas forças gaélicas locais sob o comando de Leisaga O'Mor. Hoje, as ruínas do castelo Dunamase são administradas pelo Estado, e a escavação arqueológica e os trabalhos de conservação garantiram que a rocha de Dunamase sobreviverá para futuras gerações explorarem. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Conjunto arquitetônico minoico, Grécia. A última escavação na colina Papoura, perto da cidade de Castelli, em Creta, revelou uma descoberta extraordinária que está a remodelar a nossa compreensão da arquitetura minoica. Situado a 494 metros acima do nível do mar, este conjunto arquitetônico monumental é único na arqueologia minoica, com sua estrutura circular medindo aproximadamente 48 metros de diâmetro, e cobrindo uma área de cerca de 1.800 metros quadrados. A descoberta aconteceu em parte das escavações em curso, necessárias à construção de um novo aeroporto. Reconhecendo a singularidade do monumento, especialistas enfatizaram a importância de continuar a escavação, para compreender e proteger totalmente o local, mesmo enquanto a construção do aeroporto avança, com medidas para preservar o sítio arqueológico. A descoberta inclui um complexo de 8 anéis de pedra sobrepostos, com espessura média de 1,40 metros, e altura máxima sobrevivente de 1,7 metros. A estrutura compreende 2 zonas principais. Esta disposição confere à estrutura um aspecto labiríntico, com salas ligadas por aberturas estreitas, e 2 entradas principais possíveis, localizadas nos lados sudoeste e noroeste. A civilização minoica foi uma civilização da Idade do Bronze, baseada na ilha de Creta, no Mar Egeu. Embora a escavação esteja em andamento, as descobertas iniciais sugerem que a estrutura servia a uma função comunitária ou cerimonial, em vez de ser um edifício residencial. O complexo parece ter sido usado periodicamente para rituais, possivelmente envolvendo consumo e oferendas de comida e vinho. A civilização minoica é considerada a primeira cultura elevada do Egeu, e várias conquistas foram alcançadas por seu povo. Isso se reflete nos vestígios arqueológicos que ainda existem. Número 3. Carga de um navio de 3.400 anos, Mar Mediterrâneo. Uma descoberta impressionante foi feita no fundo do Mar Mediterrâneo. A carga de um navio de 3.400 anos, carregada com centenas de navios intactos, foi encontrada a uma profundidade extraordinária de 1,8 quilômetros. A carga foi descoberta durante uma pesquisa de rotina de uma empresa de gás natural, que opera em campos offshore perto de Israel. Em 2 dias de trabalho no mar, a equipe extraiu 2 embarcações de diferentes extremidades do navio, para minimizar perturbações ao conjunto intacto. O tipo de navio identificado foi concebido para transportar produtos relativamente baratos e produzidos em massa, como petróleo, vinho e outros produtos agrícolas. O conteúdo foi identificado como recipientes de armazenamento cananeus da Idade do Bronze Final, pela Autoridade de Antiguidades de Israel,
Alguns especialistas acreditam que o navio parece ter afundado em crise, seja por uma tempestade ou por uma tentativa de ataque de pirataria, ocorrências comuns no final da Idade do Bronze. Este é o primeiro e mais antigo navio descoberto nas profundezas do mar do Mediterrâneo Oriental. Esta descoberta revela as habilidades de navegação dos antigos marinheiros, capazes de atravessar o Mediterrâneo sem linha de visão para qualquer costa. Para navegar, eles provavelmente usaram corpos celestes, como o Sol e as estrelas. A descoberta deste antigo naufrágio é um momento inovador no estudo da história marítima antiga, revelando capacidades até então desconhecidas dos marinheiros da Idade do Bronze, e lançando luz sobre as rotas comerciais e os laços comerciais da época. Número 2. Tambor Barton Agnes, Inglaterra. Descoberta em East Yorkshire, na Inglaterra, essa escultura de giz de 5.000 anos é a peça mais importante de arte pré-histórica desenterrada na Grã-Bretanha no século passado. O objeto, apelidado de Tambor Barton Agnes, em homenagem à aldeia onde foi encontrado em 2015, foi primorosamente decorado e enterrado ao lado de 3 crianças. Mantida em segredo até recentemente, a escultura agora faz sua estreia pública em The World of Stonehenge, uma exposição em exibição no Museu Britânico. O tambor é um dos 4 desse tipo que sobrevivem até hoje. Em vez de ser usado para tocar música, provavelmente era uma oferenda funerária, ou um talismã protetor. 3 buracos adicionados às pressas, no cilindro de pedra, podem representar o trio enterrado na sepultura. Onde o artefato foi encontrado, havia um poço quadrado, onde especialistas descobriram 3 esqueletos de crianças bem pequenas. A equipe também encontrou uma bola de argila, que se acredita ser um brinquedo de criança, e um longo alfinete de osso que pode ter mantido uma mortalha no lugar. O tambor de giz se assemelha muito aos 3 tambores Folkton, que foram encontrados no túmulo de uma criança neolítica, a cerca de 24 quilômetros de distância do local de Barton Agnes, em 1889. Na época da criação do tambor, os sepultamentos eram raros, e geralmente reservados a crianças. A análise de suas esculturas ajudará a decifrar o simbolismo e as crenças da época. Número 1. Vinho mais antigo do mundo, Espanha. Uma descoberta extraordinária foi feita num túmulo romano em Carmona, na Espanha. Entre os restos mortais de 6 indivíduos, os pesquisadores encontraram uma urna funerária de vidro, contendo um líquido avermelhado. Com mais de 2.000 anos, este líquido foi identificado como o vinho líquido mais antigo já descoberto, cujas origens remontam à Andaluzia romana. O processo de identificação aconteceu por meio de análises químicas rigorosas, e revelou insights inovadores sobre as práticas funerárias da Roma antiga. A análise focou em vários fatores, incluindo níveis de pH, ausência de matéria orgânica e presença de sais minerais e substâncias específicas. O túmulo, um mausoléu circular, provavelmente pertencia a uma família rica e estava situado ao longo da estrada que ligava o Carmo a Espalis, atual Sevilha. O vinho preservado foi encontrado na urna com os restos ósseos cremados de um dos homens, destacando uma distinção significativa de gênero nos costumes funerários romanos. Enterrar ossos em uma urna cheia de vinho era um ritual funerário popular entre a elite romana. A descoberta deste vinho antigo proporciona um raro vislumbre dos rituais funerários romanos e esclarece os aspectos culturais e sociais da Roma antiga. A inclusão de vinho na urna do homem sugere que este desempenhou um papel simbólico na sua viagem para a vida após a morte. A excepcional preservação do túmulo deveu-se ao ambiente selado que evita a contaminação, o que garantiu que o vinho permanecesse intacto durante milênios. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de artefatos e descobertas arqueológicas deixados pelos povos do passado. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!